Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar aí a respeito de ativos para aposentadoria. Como sempre, eu lembro para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Muita gente nos pede, né? Pô, Thiago, passem algumas recomendações aí de ações, fundos imobiliários que a gente vai comprar hoje para deixar para aposentadoria. Claro que a gente nunca tem certeza, né? Mesmo quando o pessoal da análise recomenda e estuda alguma empresa para o longo prazo, eles têm a intenção de talvez a gente não recomendar nunca a venda desses ativos e passar 10, 15, 20, 30 anos com essas ações. Claro que o mercado muda, né? Empresas que eram muito boas deixaram de ser boas. Eu sempre brinco que a empresa do ano de 98 foi a Arapuã. Hoje, se a gente perguntar, muita gente nem sabe quem é Arapuã, né? O meu avô ganhou dinheiro vendendo mimeógrafo e máquina de escrever. Se perguntar para as pessoas que têm aí 20 e poucos anos o que é um mimeógrafo, elas não sabem. Então o mercado muda, mas quando a gente fala em longo prazo, normalmente a gente tem que ter ideia, né, de empresas ou de fundos imobiliários, que é o que a gente vai falar aqui, trazer uma ação, um fundo imobiliário, que além de ter uma perspectiva positiva para o futuro, isso é fundamental, tem um passado consistente também, né? Uma das empresas que a gente vai falar hoje aqui é a Klabin, é uma empresa que já passou por tudo, uma empresa que é mais do que centenária. O fundo imobiliário que a gente vai mostrar hoje aqui do Credit Suisse Logística, a mesma coisa, né? Pode mudar a equipe de gestão, mas os imóveis têm qualidade, então a gente tem que ver o potencial da empresa no futuro, mas é importante também a gente entender o histórico da companhia, principalmente em momentos ruins aí de mercado, né? Como o ativo ele se portou quando estava contra, né? Acho que isso é bastante importante, principalmente nos momentos de crise. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição dois artigos, né? Um Viva de Renda com Fundos Imobiliários, onde tem um simulador da parte de fundos imobiliários e se vale a pena investir em ações todos os meses também, para quem tem a ideia de usar o mercado financeiro para os seus investimentos de longo prazo, 10, 15, 20 anos, e também para aquelas pessoas, né? Pô, o filho nasceu, já quer colocar um CPF no nome dele e já quer começar a juntar dinheiro para ele, é bastante interessante. Então, o pessoal da análise aqui separou uma ação e um fundo imobiliário para a gente falar hoje. A ação, né, como eu já tinha dado no spoiler ali, é a Klabin, lembrando que além da KLBN11, que são as ações Unity, a Klabin tem KLBN3 e 4, né? Para quem gosta de comprar as ordinárias, tem a 13 e às vezes a 4 paga até um pouco mais de proventos do que a 11, que é a Unity, né? A Unity é aquele pacotinho que tem ações ordinárias e preferenciais. É uma empresa antiquíssima, né, pessoal? Ela foi fundada em 1889, é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagem no Brasil, e papel, principalmente para embalagem, é o produto do futuro, né, pessoal? Cada vez mais a gente vai ver o plástico saindo de cena e o papel entrando no seu lugar, né? Para quem faz compra da internet já vê a quantidade de embalagens e existe uma tendência aí de longo prazo dessa substituição do plástico pelo papel. Então ela é líder em embalagens de papelão ondulado e sacos industriais no Brasil, é uma empresa bastante antiga em bolsa, né? Está desde 1979 na Bovespa, e os principais produtos: madeira em toras, papéis e cartões para embalagem, papelão do lado e também sacos industriais, né? Então, eles fornecem, por exemplo, embalagens para produtos de higiene, limpeza, alimentos, eletrodomésticos, bebidas, cimento, sementes, farinha de trigo, produtos químicos, entre outros, né? Então, o papel ele tem essa questão de servir para vários tipos de produtos diferentes e além de ser forte no mercado interno, a Klabin exporta hoje para mais de 50 países, tá? Alguns pontos positivos: o primeiro é a flexibilidade de mercados, né? É uma das vantagens competitivas da Klabin, já que ela pode direcionar as atenções para os mercados mais atrativos. Se está bom para exportar, ela pode focar mais em exportação. Se o mercado externo está bacana, ela pode focar mais
no mercado externo. Lembrando que hoje as duas partes estão boas, tanto o mercado externo quanto o mercado interno. E quando a gente olha, né, pessoal, principalmente as empresas brasileiras de celulose, elas são as mais produtivas, né? Então, existe uma vantagem competitiva de longo prazo que mesmo que o preço da celulose caia, as empresas brasileiras elas vão sofrer menos porque a produtividade aqui e a eficiência é muito maior do que em outros países. Além disso, a Klabin tem uma capacidade operacional absurda, só que no Brasil são 19 unidades industriais e uma na Argentina, ou seja, a Klabin é líder, ela está inserida no mercado que ela é líder, né? E tem um potencial grande de crescimento. Então, ela é uma empresa que uma das empresas que mais vai captar esse crescimento. É bom quando a gente pensa no longo prazo em empresas que têm potencial de crescimento, mas já são estabelecidas como líderes. E além disso, eles trabalham com essa questão de estrutura verticalizada, né? A demanda por madeiras é totalmente atendida por florestas próprias, que são plantadas e manejadas pela própria empresa. Praticamente metade da produção de celulose é vendida diretamente e o restante é convertido em papel. Isso é outra vantagem também. A gente tem algumas empresas, como por exemplo a M. Dias Branco, né, que é uma baita empresa também, mas a gente olha a dificuldade que eles têm em relação à questão do trigo, né, já que eles não plantam o trigo que é utilizado lá no produto deles, né, diferentemente aqui da Klabin. Claro que não é qualquer empresa que consegue ter essa estrutura verticalizada e atuar de forma eficiente, mas a Klabin é uma dessas empresas. Tem alguns pontos negativos, né, pessoal? Utilização de produtos químicos, isso aqui pode gerar incêndios, pode gerar vazamentos, tem impactos ambientais, né? Então a empresa tem que ter muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado também com essa questão de cobertura insuficiente de seguros. Como eles têm florestas, por exemplo, tem seguros que não cobrem pragas florestais, por exemplo. Então é um risco, né? E também a variação de preço dos produtos, não só de componentes que eles utilizam como insumos, e muitos deles são dolarizados, assim como a Klabin lida com uma commodity que é a celulose, e existe ciclicidade, é um mercado bastante cíclico, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia da estrutura de produção, a Klabin conta aí com mais de 557 mil hectares de área total, sendo que 250 mil hectares estão plantados, né? Então, a unidade florestal fornece a matéria-prima para as fábricas de celulose e papel, e a unidade de celulose produz materiais de fibra curta, fibra longa e fluff, né, que são utilizados aí desde o segmento de tissue, papéis para impressão, embalagens, filtros, absorventes e assim por diante, tá? Tanto que a gente olha aqui o market share e destinação das vendas. O market share do Kraftliner, a Klabin tem 42% da capacidade instalada no Brasil, papel cartão market share 50%, sacos industriais 50%, caixas de papelão 18%, e a destinação das vendas 67% alimentos. É importante, né? Porque mesmo em tempos de crise as pessoas continuam consumindo alimentos, bens de consumo 13%, que deve crescer bastante, né? E construção 8%. Então ela atua em mercados que são bons hoje e tendem a continuar bons aí ao longo do tempo. Em termos de resultado, né, pessoal, aqui a gente tem uma ideia de como a empresa acabou até se beneficiando com a questão da crise. E uma coisa que é importante, né, pessoal, em termos operacionais, esse é o melhor momento da história da Klabin, tá? A gente pega a Suzano, também está no momento ímpar, mas em termos operacionais a Klabin nunca esteve tão boa como ela está agora. Tanto que em termos de receita, a receita subiu 13,7% do segundo trimestre do ano passado para esse ano. Claro que teve ajuda do dólar, que subiu bastante também, mas nós tivemos uma evolução no volume de vendas. O maior foco no mercado externo também acabou ajudando, apesar que os resultados do mercado interno também estão interessantes. Nós temos uma redução do custo dos produtos vendidos. A Klabin, como eu comentei, é uma empresa bastante eficiente. Quanto mais ela produz, mais ela vende, menos custo ela tem. Isso é bastante importante. Claro que acabou dando prejuízo. Basicamente aqui foram efeitos que não são efeitos, são mais efeitos contábeis, não são efeitos de caixa, né, em função do hedge que eles têm da dívida, que basicamente é em dólar, acabou dando um prejuízo,
mas como eu falei, ainda não tem um efeito caixa disso aqui. Na verdade, o efeito caixa foi bastante baixo e a Klabin conseguiu alongar a dívida dela aí nos últimos anos de forma eficiente. Lembrando que hoje o principal risco da Klabin é essa questão da alavancagem, né? Tanto quando a gente pega a dívida líquida pelo EBITDA, ela subiu do ano passado para esse ano de 3 vezes para 4,4 vezes, mas existe um alongamento da dívida que eles conseguiram fazer, e além disso, quando, por exemplo, Puma 2 entrar em operação, eles vão gerar mais caixa e a dívida automaticamente vai cair em relação a essa geração de caixa, lembrando que ela é uma empresa que está comprando outras companhias, tem esse projeto de Puma 2, é uma empresa que apesar de antiga, está nesse processo ainda de crescimento, tá? Então a Klabin é um dos ativos aí que, para quem quer pensar em aposentadoria, pensar no longuíssimo prazo, vale a pena ficar de olho. Já o fundo imobiliário é o Credit Suisse Logística, talvez um dos fundos mais antigos aí da nova geração ali, 2010, 2011, quando a gente viu o mercado de fundos imobiliários realmente ficar conhecido, tanto que eu entrei na bolsa ali em 2003, 2004 e ninguém falava em fundos imobiliários, né? O HGLG 11 é do segmento de galpões logísticos, ele teve início em 2010, então ele já teve um prazo aí bacana para a gente entender como é o funcionamento do fundo, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. Tem um gestor muito forte, que é a Credit Suisse, cobra uma taxa de administração de 0,6% sobre o valor de mercado, não tem taxa de performance, é um fundo bastante robusto, hoje tem um PL aí na casa de 2,6 bilhões de reais, é o patrimônio líquido do fundo, e o mais importante, ele tem perspectiva de crescimento, né, pessoal? E o segmento de logística também tem uma perspectiva de crescimento bastante interessante, né? A gente viu comentando sobre a crise a mesma coisa, né? As empresas, os fundos imobiliários de logística sofreram menos e principalmente aqueles que têm atuação, têm inquilinos na parte de alimentos e aquelas empresas de e-commerce acabam sofrendo menos também. E cada vez mais a gente vai ver um processo das empresas alugarem imóveis, né? Elas, ao invés de construir os imóveis, né? É uma tendência essa questão da terceirização e os fundos imobiliários se beneficiam disso, principalmente os fundos imobiliários aí que já estão bem consolidados no mercado, como é o caso desse aqui, tá? Hoje o valor patrimonial está na casa de 140 reais por cota e o PVP aí está 1,24 vezes, né? Ou seja, o valor de mercado está acima do valor patrimonial, mas considerando esse fundo aqui pelas perspectivas, né? É um fundo que vale a pena também ficar de olho aí para o longo prazo. Aqui a distribuição geográfica, né, dos ativos, basicamente o mercado de São Paulo, né, pessoal, que é o mercado mais forte do país, né, e o que tem perspectivas futuras aí também mais interessantes. Hoje, cerca de 71% do patrimônio está alocado em imóveis, tanto diretamente quanto outros fundos imobiliários, e hoje ao todo são 14 imóveis com destaques recentes aí para as aquisições do galpões em Extrema, em Minas Gerais, e Itupeva, São Paulo e também em Betim, também em Minas Gerais. Aqui, em relação à questão da vacância, acho que é importante a gente observar o histórico de vacância, e se a gente pega mesmo no longo prazo aqui, o histórico é baixo. Aqui o pessoal colocou desde setembro de 2019, até para a gente ver na crise agora como se comportou, acabou crescendo, né, pessoal, de abril estava aqui em torno de 6, 7%, que é mais ou menos o histórico médio, né, subiu para 11% e já voltou para julho e agosto 9%. Tá? E isso mostra o quê, pessoal? Que o fundo ele mantém níveis de vacância controlados, né, com destaque para redução a partir de maio, após os efeitos da pandemia, e mostra que a gestora também consegue realocar os inquilinos, né, a partir do momento que alguns saem, eles precisam colocar outros no lugar, tá? Em destaque também, né, pessoal, para boa porção aqui de contratos atípicos, que normalmente oferecem maior segurança ao fundo, né? Além de serem mais longos, a multa é maior em caso de rescisão. Então hoje 51% são contratos típicos e 48,3% contratos atípicos, tá? E outro destaque também é a proporção de
contratos com vencimento mais longo, tá? Quando a gente pega aqui os vencimentos do contrato, percentual da receita contratada, né? Só a partir de 2024, os vencimentos 77%, e revisional de contratos também 45%, só a partir aqui de 2024. Isso traz uma previsibilidade, traz uma estabilidade maior também ao longo do tempo. Aqui tem os imóveis, né, pessoal? Kremer, Blumenau, Master Office aqui em Santo Amaro, Lojas Americanas, Edifício Safira em Atibaia, aqui, que é um centro empresarial, Tetra Park aqui em Montemor, Gerdau, Rio de Janeiro, Cumbica, Condomínio São José dos Campos, Volkswagen Vinhedo, enfim, é um portfólio bastante interessante, né, e também com inquilinos fortes aí, o que garante essa previsibilidade ao longo do tempo. Em termos de rendimentos, né, pessoal, nos últimos 12 meses o dividend yield está na casa de 5,2%, né? Lembrando que nós tivemos uma redução agora em setembro, que já tinha sido anunciada pela equipe de gestão, decorrente principalmente de um descasamento dos aluguéis das recentes aquisições, tá? Do Galpão de Betim e do Galpão de Itupeva. Esses aluguéis vão ser recebidos somente em outubro, e a partir de então eles vão voltar a ter caixa ali para pagar com regularidade, basicamente os dividendos que eles já estavam pagando ali na casa de 78 centavos. Né? Então, a partir do mês de outubro, mais tardar em dezembro, a gente já deve ver essa normalização. Tá? E, historicamente, é um fundo que tem pagado isso aí. Se a gente colocar, anualizar, entre 5% e 8%, claro que vai depender do preço da cota, mas pensando em relação ao hoje, pensando nos últimos 12 meses, se a gente conseguir projetar isso, vai dar um pagamento de dividendo bastante interessante, tá certo, pessoal? Esses eram os dois ativos que eu queria passar para vocês, né? Um ativo que tem uma resiliência muito grande, que é a Klabin, né? De um mercado que tem um potencial absurdo aí de crescimento, principalmente em função dessa questão que eu comentei, de cada vez mais a gente ter a substituição de plástico por papel, né? E também o Credit Suisse Logística aqui, que é um dos fundos mais bem consolidados do mercado da parte de fundos imobiliários, né? Um fundo que tem um histórico bacana, é uma gestora que tem uma expertise de mercado interessante, e é um fundo que vai ter crescimento, tá, pessoal? Acho que isso é importante também pensar quando a gente compra fundos imobiliários, é o fundo crescer, né? Eu sei que muita gente não gosta quando os fundos fazem emissão de cotas, mas é a forma que o fundo tem para crescer, emitir mais cotas, comprar mais imóveis, diluir o risco do fundo, né, e trazer mais ativos de qualidade. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui em termos de valorização, a Klabin é um dos destaques aí esse ano, né, pessoal, com uma alta de 33%, e quando a gente pega esse novo ciclo da empresa aí, que basicamente iniciou de 2017 para cá, as ações aí praticamente dobraram de preço, né? Claro que se a gente pegar um histórico mais longo aqui da Klabin, né? Se pegar aqui deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a 4 aqui. O máximo que marca aqui. A Klabin aqui tem o histórico desde 94, mas vamos pegar início dos anos 2000 até agora, as ações subiram aí mais de 6.500% quando a gente olha no longo prazo. E o fundo do Credit Suisse Logística, aqui o HGLG11, está desde 2010 no mercado, né? De lá para cá também as cotas subiram em mais de 364%, apesar da baixa esse ano, o fundo está caindo aí em torno de 5%, tá certo, pessoal? Não se esqueçam que eu vou deixar aqui para vocês os nossos conteúdos ali com os simuladores, falando dessa questão de investimentos no longo prazo. E lembrando, né, que nós temos um produto chamado Carteiras Capitalizo, que são recomendações de renda fixa, recomendações de fundos, incluindo fundos imobiliários, e também ações para o longo prazo, né? Então, para quem quer montar uma carteira, uma estratégia pensando em aposentadoria, esse produto aqui pode atender bem vocês. Lembrando que vocês podem encaminhar para a gente a carteira de vocês e a partir daí iniciar uma estratégia de investimentos focada no longo prazo. Nós temos ainda o Full Trader, que além das recomendações de longo prazo,
tem as recomendações de curto prazo em ações e o completo, que são todos os nossos produtos. Vou deixar também a parte aqui dos conteúdos grátis, blog, Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos, podcast. E além disso, vou deixar todos os nossos contatos, né, pessoal? Quem quiser mandar um e-mail para a gente, dar uma ligada para bater um papo ou nos chamar no WhatsApp, nós estamos aí 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.